Opa, fala moçada, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de geografia e também aula de atualidades de conhecimentos gerais. Essa aula é uma atualização de outra aula que eu gravei há 2 anos sobre a economia dos Estados Unidos. Porém, nessa aula de hoje, eu vou acrescentar dados que naquele momento não tinha. Essa aula vai ser específica sobre a economia dos Estados Unidos. Então, nessa aula eu não vou falar de população. Vou deixar para falar da população num outro momento, num outro vídeo. E vou acrescentar aqui vários dados, né, para complementar o material de vocês. Eu vou acrescentar vários dados atuais que vão auxiliar vocês a compreender um pouco mais sobre a economia desse gigante, desse país, não é verdade? Então vamos lá, vamos fazer uma breve reflexão, primeiro começando com o continente americano. Então o continente americano ele possui 2 divisões, uma de ordem natural e outra de ordem político, social, cultural e econômica. Bom, aqui tem a divisão que é aceita através dos critérios naturais. Como vocês estão vendo, a parte demarcada representa a América do Norte, essa parte a América do Sul, e aqui um pequeno istmo, pessoal, que é a América Central, que é responsável de ligar essas 2 grandes massas de terra. Então, essa divisão baseia-se em critérios de ordem geomorfológica. Só para a gente recordar, em determinado período da nossa história, como vocês viram, viram lá no 6º ano, depois no 1º ano do ensino médio, todos os continentes em determinado momento estavam grudados, formando uma grande massa de terra que recebia o nome de Pangeia. Isso há aproximadamente 225 milhões de anos. E foi quando teve a primeira separação dos continentes, a Laurásia, que é a América do Norte, e a Gondwana, que era a América do Sul, juntamente com a África e a Oceania, até chegar da forma como nós conhecemos o mundo hoje. Então, observem que a América do Norte, juntamente com a Europa e a Ásia, faziam parte de um único grande bloco de terra. Por isso, essa separação. Inclusive, se vocês, em alguns livros de didáticas pelos mundos, alguns livros de geografia, mostram a América do Norte como um continente e a América do Sul como outro. Bom, agora essa é a parte que nos interessa bastante, que é a América sociopolítica, econômica e cultural. Nessa divisão aqui, pessoal, nós temos a América Central e a América Latina. Então, elas são separadas por vários perfis. Vamos começar com a América Anglo-Saxônica. Bom, a América Anglo-Saxônica recebeu uma colônia de povoamento. Ela é rica e desenvolvida. Possui apenas 2 países, o Canadá e os Estados Unidos. Tem como religião predominante o protestantismo cristão. A propósito, a colônia de povoamento, em sua grande maioria, teve início porque os seus moradores, seus habitantes, estavam fugindo da perseguição religiosa entre os séculos XV e XVI. A língua majoritária é o inglês. A gente vai perceber que existem outras línguas que são faladas lá também, mas o que prevalece é o inglês, em sua grande maioria. Já a América Latina, pessoal, sofreu uma colônia de exploração. Então, esses países, em sua grande maioria, foram explorados pelas metrópoles. Os países são emergentes e ou subdesenvolvidos. Engloba o México, a América Central e também os países da América do Sul. A religião predominante é o catolicismo cristão. As línguas majoritárias é o espanhol e o português. Aí você fala assim, pô, professor, mas não tem ali, por exemplo, a Jamaica se fala o inglês, lá no Suriname se fala o inglês, na Guiana Francesa se fala o francês, enfim, não tem outras línguas que são faladas nesses países da América Latina? É verdade, tem algumas regiões da América Latina que se falam outras línguas, mas em sua grande maioria, o que mais predomina em todos os países é o espanhol e o português. Tá? Então, é majoritário. Mas não vamos esquecer também, pessoal, que entra também o contexto social, o contexto político, o contexto cultural.
Bacana, então agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Nós já feito esse esclarecimento sobre os tipos de América, né? Vamos estudar um pouquinho sobre os Estados Unidos. No outro momento a gente estuda sobre o Canadá, que são os dois países da América anglo-saxônica. Bom, os Estados Unidos é a nação mais rica e industrializada do planeta. Grande parcela da riqueza mundial se encontra lá nos Estados Unidos. Possui influência política e militar em todos os países e continentes, incluindo as maiores empresas transnacionais do mundo. Aqui eu estou citando algumas como exemplos, né? Algumas das 5 maiores, né? A Google, a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Coca-Cola, e eu poderia continuar, né? Chevrolet, Ford, HP e assim por diante, né? Bem como bases militares em diversos países pelo mundo. Tem praticamente bases militares em todos os continentes do mundo. E sua rede de influência é vasta, né? Tem ainda também, pessoal, a questão da cultura norte-americana, a cultura estadunidense, que também é promovida pela influência audiovisual. Muitos de vocês devem conhecer esse filme que está aí na imagem do slide, não é verdade? Cerca de 90% dos CDs da América Latina é produzido por empresas transnacionais estadunidenses. O cinema de Hollywood, o mais importante agente transmissor da cultura estadunidense, é responsável por 80% das bilheterias europeias e latino-americanas e é o principal responsável por difundir o estilo de cultura estadunidense pelo mundo todo. Vocês podem observar, como tem na imagem aí, que a cultura é mostrada através das imagens. Você pode ver que esse herói que está sendo mostrado na imagem, Capitão América, ele traz no seu escudo, na sua roupa, as cores da bandeira americana. Mas eu poderia ir além, poderia colocar o Superman, poderia colocar o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, enfim. Fora, né, aqueles que não mostram a bandeira, mas mostram o seu estilo de vida e a sua cultura. Bom, o crescimento unilateralista estadunidense. Isso tem consequências, pessoal? Vamos então refletir um pouquinho sobre isso, né? Existem coisas que os Estados Unidos faz que já tem um determinado conforto para ele poder, como por exemplo, ele rejeitou o Acordo Internacional de Proibição de Armas Biológicas, quase que não sai, na verdade. Ele retirou a assinatura do Protocolo de Kyoto. Lembra lá, né, do Protocolo de Kyoto, a Conferência de Kyoto de 1997, né? Todos os países deveriam diminuir a emissão de gases carbonos, né? Os Estados Unidos viu que ia afetar a economia dele e retirou. Recusou-se a participar das negociações sobre o tráfico de armas de pequeno calibre. Isso ia atrapalhar muito as indústrias americanas. Inclusive, as armas de pequeno porte é uma das principais características dos Estados Unidos, né? Ele se retirou do Acordo Paris de 2015, né? Inclusive ele havia, juntamente com a China, encabeçado o Acordo Paris e resolveu que não vai mais, que não é interessante, ia causar muito prejuízo para os Estados Unidos. Então o Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, resolveu tirar a assinatura. Foi uma saída bastante polêmica, foi em 2017, foi bastante recente e gerou uma repercussão negativa a nível internacional muito grande. Recentemente, ele adotou um protecionismo comercial contra a China, né? E recentemente mesmo, pessoal, foi do ano passado para cá, de 2018 para 2019. Esse entrave com a China já vem há algum tempo, né? Desde que o Trump assumiu a presidência, ele e a China não vem se dando muito bem. E ele resolveu adotar o protecionismo. O que é o protecionismo? Ele resolveu taxar os produtos chineses, aumentar os impostos dos produtos chineses que vêm para os Estados Unidos. E da mesma forma a China resolveu, né, taxar os produtos americanos que iriam para a China. Para vocês terem uma ideia, pessoal, em 2018 os Estados Unidos lucrou pouco mais de 100 bilhões de dólares, né, aproximadamente, né, 130 bilhões de dólares em transações comerciais com a China, né? Bom, você sabe que é a balança comercial, né? É a diferença entre aquilo que você vende e aquilo que você compra no mercado internacional. O problema é que a China lucrou aproximadamente 548 bilhões, ou seja, a China andou lucrando quase
quase 5 vezes mais que os Estados Unidos. E o Trump achou que isso não era interessante para a economia norte-americana e resolveu, né, abalar as negociações entre esses dois gigantes, né, que é a China e os Estados Unidos, que hoje são as duas maiores potências mundiais. Bom, entre várias outras situações, né? Vamos então dar uma passeada pelo contexto histórico para poder entender um pouquinho esse avanço econômico dos Estados Unidos. Bom, a América anglo-saxônica, como um todo, apresentou uma evolução econômica diferente da que ocorreu na América Latina. Além de um próspero setor agrícola, o expressivo crescimento das manufaturas, a partir do século XVII, foi importante para o desenvolvimento no final do século XVIII. Vamos entender como que aconteceu esse crescimento econômico. Vamos entender quais foram os fatores responsáveis pelo início da industrialização estadunidense. Bom, primeiro, presença de um mercado consumidor interno. E não apenas um mercado consumidor interno, mas um rico mercado consumidor interno, pois os pequenos produtores agrícolas possuíam renda suficiente para comprar produtos e mercadorias industrializadas. A acumulação de capital. A acumulação que foi originária de um modelo econômico voltado para o desenvolvimento interno. Aquela ideia da colônia de povoamento, né, fez com que ela guardasse um grande número de riquezas que foi suficiente para que toda a sua infraestrutura, todo o seu desenvolvimento fosse bastante próspero. Presença de uma numerosa mão de obra, e não apenas uma numerosa mão de obra, na verdade, abundante, barata, disciplinada e altamente qualificada, em sua grande maioria representada por imigrantes europeus. Vamos lembrar que durante o século XVIII começou a industrialização na Europa e junto com ela os problemas urbanos sociais, né? A formação de cortiços, propagação de doenças infecto-contagiosas, o que acabou estimulando a migração pelo mundo, né? Tem também o problema relacionado às políticas expansionistas, né? E os Estados Unidos foi um berço, ele adotou muitos imigrantes europeus, né? Fontes abundantes de energia. E quando eu falo fontes abundantes de energia, vamos lembrar aí do espaço territorial dos Estados Unidos, que é muito grande, né? Então você tem aí a força hidráulica, muitos rios, você tem aí as jazidas de carvão, que são muito numerosas, é uma das maiores do mundo, é o segundo produtor do mundo e o primeiro consumidor. Mais para frente, né? O uso do petróleo, que é abundante, os Estados Unidos também está entre os maiores produtores do mundo, é de longe o maior consumidor. Grandes quantidades de matéria-prima, principalmente de origem mineral. Já citei aqui o exemplo do petróleo, do carvão, né? O próprio solo, que tem um nível de fertilidade muito boa, extensas planícies, que hoje é utilizado para as plantações. Facilidades de transportes, né? Possui uma vasta rede hidrográfica navegável. E também uma grande construção de ferrovias, são mais de 200 mil quilômetros de ferrovias que interligam um oceano ao outro, e também do Canadá até o México, né? E tudo isso, pessoal, essa extensa rede ferroviária começou a ser construída ainda durante o século XIX, nos moldes da doutrina Monroe, né? Nos moldes aí do sentimento americano, América para os americanos, né? Diversas invenções e aplicações técnicas, vamos lembrar aí da lâmpada elétrica, vamos lembrar da energia elétrica, do telefone, do telégrafo, e do próprio automóvel, e várias outras invenções que surgiram nos Estados Unidos. Uma rede urbana muito bem estruturada, cidades próximas a portos, ferrovias, hidrovias, com traçado largo das ruas para facilitar a circulação de mercadorias, de pessoas, conjunto de cidades próximos aonde tem grandes produções de alimentos que é consumido rapidamente pela população e assim por diante, né? Pessoal, vamos dividir um pouquinho esse contexto histórico agora por fatias de tempo. Agora vamos fazer uma breve análise
entre as décadas de 1900 até 1920. Bom, esse período ele marcou o apogeu do crescimento industrial dos Estados Unidos. Ele foi influenciado pelo Taylorismo. Então, vamos lembrar aí de Frederick William Taylor. Esse camarada foi um grande economista e ele criou um grande modelo, um modelo de técnica produtiva que foi muito amplamente utilizado pelas indústrias estadunidenses, né? Então, tanto o Taylorismo quanto o modelo liberal, somado a isso, a Primeira Guerra Mundial, porque a Europa estava dentro da Primeira Guerra Mundial, então ela não podia produzir, porque estava em guerra, né? Então, todos os produtos industrializados e alimentos, elas compravam dos Estados Unidos. Isso faz com que os Estados Unidos se torne o principal exportador de produtos industrializados para o mundo, ganhando uma riqueza muito grande. Após a Primeira Guerra, de 1914 a 1918, a Europa não consumia mais os produtos estadunidenses. Por quê? Porque ela estava quebrada, ela estava falida, ela veio de uma guerra muito grande, né? O problema é que as indústrias estadunidenses continuavam em superprodução. Então, pessoal, agora nós vamos entrar numa nova fase, o final da década de 1920. Então, toda essa produtividade, toda essa superprodução, ela não foi diminuindo. As indústrias continuavam a crescer e as ações se valorizavam nas bolsas de valores. O problema é que o desequilíbrio entre os preços baixos do produto, porque não conseguia vender para o continente europeu nem para outras partes do mundo com a mesma eficiência que vendia antes. Na verdade, as indústrias se supervalorizando. O que aconteceu? Virou uma bola de neve, né? Muitas empresas faliram, muitos bancos faliram, aumentou o desemprego e culminou com o que nós vimos na década de 1930, uma grande crise, a crise de 1929 ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, olha só, nós tivemos aí aquilo que nós chamamos de a Grande Depressão, ou a Quinta-feira Negra, né? Foi quando houve lá o boom da Bolsa de Valores e estourou tudo. Então o modelo liberal passa a mostrar que não era um modelo perfeito. Ele tinha muitos problemas. A lei da oferta e da procura não estava representando aí mais algo próspero para a economia dos Estados Unidos. Então o governo precisa adotar um novo tipo de governo. É quando surge o New Deal, ou o keynesianismo. Um economista de Harvard, John Maynard Keynes, né, ele propôs um sistema intervencionista que foi adotado pelo governo de Franklin Roosevelt e foi adotado em sua totalidade em 1933 e que foi predominante para poder recuperar o sistema econômico dos Estados Unidos. Entre as principais características, eu vou colocar aqui, né? O controle sobre bancos e instituições financeiras por parte do governo, a construção de obras de infraestrutura para gerar empregos e aumentar o mercado consumidor, a concessão de subsídios e créditos agrícolas a pequenos produtores, a criação da previdência social, seguro de aposentadoria, né? O controle da corrupção no governo, o incentivo à criação de sindicatos, medidas para a redução da jornada de trabalho, principalmente nas indústrias, né, que até então não tinha assim, uma jornada de trabalho que era colocado, né, um mínimo trabalhado ou um máximo trabalhado, entre várias outras medidas. Bom, dentro desse contexto, dentro do contexto do New Deal, do keynesianismo, vamos analisar as décadas de 1930 até a década de 1970, que foi assim o boom econômico dos Estados Unidos. Durante esse período, cerca de 40% de todo o PIB do mundo estava dentro dos Estados Unidos. Vamos começar analisando o Fordismo, né? Ou a linha de montagem proposta por Henry Ford. Henry Ford, um grande industrial da fábrica de automóveis, né? A Ford, que a sua fábrica se localizava em Michigan, na região dos Grandes Lagos.
ele estabeleceu uma jornada de 8 horas para que não houvesse superprodução. E a criação de uma inovação muito técnica, a linha de montagem, a esteira de produção. Dentro desse sistema, os componentes dos automóveis eram levados por uma esteira até o operário, o que agilizava as suas tarefas. Essa inovação permitiu a redução dos custos e o aumento da produtividade. Com a redução da carga horária de trabalho, os operários teriam tempo para o lazer, ou seja, melhorariam a qualidade de vida e também condições práticas para se tornarem consumidores, inclusive com a ideia do sistema de crediário. Um outro fator que foi determinante foi a Segunda Guerra Mundial. Já com a economia completamente reestruturada durante a década de 1930, vamos lembrar que a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945. Os Estados Unidos, no primeiro momento, não participa da guerra. Ele entra para a guerra em 1941. E os Estados Unidos, ele se torna o principal fornecedor de mercadorias aos países europeus. Ok. Os investimentos militares no pós-guerra, ou seja, durante a Guerra Fria, a partir de 1945. Os investimentos militares foram pouco a pouco sendo transferidos para os setores tecnológicos, eletrônicos, de equipamentos. Então todo aquele investimento, toda aquela corrida aeroespacial, aquela corrida armamentista, de certa forma, também era passado para a tecnologia da população como um todo, beneficiando a população como um todo. Bom, na década de 1970 surgem muitos investimentos em áreas como a química fina, a robótica, a biotecnologia, a aeroespacial, e tudo isso fazendo com que os Estados Unidos se tornassem uma grande superpotência. Durante a Guerra Fria nós tínhamos duas grandes superpotências no mundo, os Estados Unidos e a União Soviética, graças a essa corrida eletrônica, tecnológica e assim por diante. Bom, a partir de 1970 aconteceram algumas coisas que abalaram a economia dos Estados Unidos. O forte endividamento do Estado, a crise moral e econômica resultante da derrota na Guerra do Vietnã. Então, olha só, teve a Guerra do Vietnã na década de 1960, que terminou lá em 1970, na década de 1970. Os gastos militares foram muito grandes, e esses gastos militares dão uma crise moral muito grande para os Estados Unidos. Então, isso fez com que o governo entrasse numa nova linha, ou seja, o neoliberalismo, a repaginada do liberalismo. E aí fez com que o governo desmontasse o estado de bem-estar social que foi montado lá em 1930. Com isso, reduziu despesas das áreas de educação, saúde, habitação, geração de emprego. A ideia da estatização e da forte intervenção estatal foi retirada dos planos do governo, e dentro desse sentido, instituído o neoliberalismo, que foi adotado aí, por Ronald Reagan, que está na imagem, e aqui a Margaret Thatcher, da Inglaterra, foram os principais precursores desses sistemas. O Ronald Reagan na América, nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Ok? Aqui vamos falar um pouquinho, uma coisa que não está no material de vocês, mas é bem interessante. A crise de 2008, a crise imobiliária. Então, o que aconteceu antes de 2008 para a gente entender essa crise? Nós tivemos aí o episódio de 11 de setembro de 2001. Isso aí fez com que os Estados Unidos entrassem em duas guerras, a do Afeganistão em 2001 e a do Iraque em 2003, que gerou gastos militares estrambólicos. Durante a década de 90, e por influência do neoliberalismo, os Estados Unidos estava numa situação financeira muito boa. Isso fez com que aumentasse o financiamento imobiliário, principalmente a classe média, inclusive aquela parte da classe média que era considerado grupo de risco. O problema com o excesso de gastos do governo, principalmente gastos militares, isso virou uma bola de neve e culminou em uma grave crise financeira em setembro de 2008. Setembro de 2008, houve a falência do Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimentos do mundo, gerando uma crise que começou nos Estados Unidos e se estendeu para a União Europeia, para o Japão e chegando até o Brasil.
E o processo, pessoal, que nós chamamos, que muitos especialistas chamam de antiliberalismo, ou o processo também da desglobalização, né? E são vários motivos: o medo do terrorismo internacional, a própria xenofobia, ou seja, a entrada de hispânicos, né, de mexicanos, de latino-americanos nos Estados Unidos, o excesso de protecionismo comercial, principalmente com grandes potências que estão crescendo de uma maneira avassaladora, como a China, entre vários outros fatores, né, culminaram em um processo que ficou conhecido como antiliberalismo. E parece um pouco irônico, porque os Estados Unidos é o pai do liberalismo mundial. Ele foi quem iniciou o processo da globalização e sempre teve vantagem nesse processo de globalização. Então, esse camarada que vocês estão vendo aí, o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele é conhecido por ter iniciado esse processo chamado de fechamento das porteiras, né? Fechamento da entrada nos Estados Unidos, que durante muito tempo foi aberta e era acolhedora a várias pessoas diferentes, inclusive as migrações. Bom, vamos entender um pouquinho as áreas industriais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem a quinta maior extensão de terras contínuas do mundo e a quarta em sua totalidade, com áreas industriais em todo o território nacional. Bom, aqui eu tenho um mapinha dos Estados Unidos. Olha só, os 48 estados dos Estados Unidos está aqui. Ok? Inclusive aqui o Alasca, que é o 49º, e o Havaí, que fica lá na Oceania, próximo da Austrália, na região da Polinésia, que é o 50º estado dos Estados Unidos. Nós temos essa região que vocês estão vendo aqui, que é conhecida como Manufacturing Belt. Essa região, a região do Nordeste dos Estados Unidos, é a região mais povoada e populosa dos Estados Unidos, né, englobando aí a região de Nova York, da Pensilvânia, da Virgínia, de Ohio, de Michigan, né? E essa região aqui possui grandes indústrias siderúrgicas, indústrias de base, grandes reservas de carvão mineral, de minério de ferro. Agora, pessoal, a partir da década de 1950, essa região aqui, né, a região do sul dos Estados Unidos, a região do Texas, né, começou a ter uma descoberta muito grande de petróleo no Texas. Então, isso fez com que muitas indústrias fossem abertas nessa região. Indústrias químicas, petroquímicas, indústrias bélicas, aí por influência da Guerra Fria. E essa região ficou conhecida como Sun Belt, ou o Cinturão do Sol. Recentemente, nós temos essa região aqui no oeste dos Estados Unidos, ou Silicon Valley, né, com indústrias de microeletrônica, indústrias de informática. Essa região fica próxima à Universidade de Stanford, ou seja, uma região assim que tem grandes inovações tecnológicas, uma mão de obra extremamente qualificada. Essa região também, né, é cercada por pesquisas industriais, por pesquisas de alta tecnologia, e hoje toda a tecnologia de ponta, né, também a tecnologia militar e aeroespacial está nessa região do Silicon Valley, ou o Vale do Silício, que hoje é a mina dos olhos dos Estados Unidos. Okay. Vamos falar um pouquinho, não menos importante, na verdade, sobre os cinturões agrícolas, sobre os belts, né? Bom, apesar de aplicar muita tecnologia de ponta, apesar de ser muito desenvolvido, né, o setor agrícola apresenta uma pequena parcela do PIB, ou seja, aproximadamente 2% do PIB relacionado ao setor agrícola. Não que isso não seja importante, tá, pessoal? 2% do PIB para um país igual aos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, é muita grana. Tá? Mas muito dinheiro mesmo. Então, nos Estados Unidos, os cultivos são comerciais e voltados para o mercado interno. Ainda assim, possui algumas das maiores exportações de grãos e carne do mundo. Então, vamos lá, né? Aqui nós temos os cinturões agropecuários. A gente pode ver que é voltado, né? Ó, vamos voltar aqui. Essa região aqui central, ó, todos eles em belt, tá, pessoal?
Então nós temos aqui nessa região central aqui, ó, o cinturão do trigo, o Wheat Belt, e o cinturão do milho, o Corn Belt. Então essa região aqui que é pouco povoada, nós temos imensas plantações de grãos. A maior plantação, né, de milho e soja do mundo. A soja também é muito grande nessa região aqui. Nessas áreas aqui, ó, próximo ao nordeste dos Estados Unidos, nós temos aí o cinturão do leite, né, que é produtos mais perecíveis, versão de gado leiteiro, e também a região de frutas cítricas, de hortaliças, de culturas irrigadas. Então, essa região próxima aos grandes centros, tanto aqui no Nordeste quanto aqui próxima à região da Califórnia. Temos ainda, pessoal, a região de fruticultura na Flórida, né, e também lá em Los Angeles, lá na Califórnia. Essa região aqui, pessoal, região de pecuária para o corte, ou a pecuária extensiva, o Ranching Belt. Então, pode observar que ela é toda dividida em cinturões e altamente desenvolvida, fazendo com que os Estados Unidos tenham uma grande produção. A agropecuária nos Estados Unidos é do tipo intensiva. O que é isso? Bom, ela se caracteriza por apresentar uma grande mecanização, pouca mão de obra, não chega a 2% do PIB, alta tecnologia, uso de sementes modificadas, selecionadas, fertilizantes, muito adubo, defensivos químicos, grandes quantidades de agrotóxicos e por aí vai, cujo resultado é um elevado rendimento. Então, a agropecuária dos Estados Unidos tem elevado rendimento, porém destinado ao mercado interno. Então, eles exportam aquilo que sobra. Vamos lembrar que a base econômica dos Estados Unidos não é a agropecuária, e sim a industrialização. Então, vamos agora fazer uma síntese do que a gente viu até agora, pessoal. Bom, os Estados Unidos são importadores de produtos de baixa intensidade tecnológica. Alimentos, bebidas, manufaturas, roupas. São exportadores de alta tecnologia. A microeletrônica, a informática, a química fina. Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos até a década de 1990 eram a União Europeia e o Japão. A partir do NAFTA, que é aquele bloco econômico, né, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que inclui o Canadá e o México, né? O Canadá, o Japão, o México, a China, o Reino Unido e a Alemanha passam a ser os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Aqui eu escrevi a China 2 vezes, né? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula. Ela ficou bem mais longa do que eu esperava, né? Mas ficou boa de conteúdo. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Bons estudos!